Olá, é um prazer estar com você novamente aqui no podcast Sou Casa. Lembrando que esta casa também é sua e hoje nós temos um convidado muito especial que vai com certeza explodir aqui. Roda a vinheta. Voltamos aqui então agora com o pastor Andrei Alves, pastor da igreja, na igreja da cidade. Pastor Andrei, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo, é um prazer estar junto com você. Afinal de contas, somos casa, né? É isso aí. E estamos juntos em família. Amém. Pastor Andrei, casado com Esther, pastor Esther, pai de 3 filhos, Daniel, Gabriel e Miguel. E Miguel, muito bem. Então, pastor, é uma honra recebê-lo conosco mais uma vez aqui, né? Fazia um tempinho que você não vinha para cá, mas hoje, né, estará também ministrando aqui na nossa casa. Pastor, sobre a questão da visão na igreja, numa igreja, né? O pastor é pastor quantos anos lá na igreja da cidade? Eu estou desde 2010, então sou pastor desde 2015. Muito bem. 2013, perdão. Certo. Primeira pergunta que eu queria, para o pessoal te conhecer melhor, né? Quem é o pastor Andrei? Quem é o Andrei Alves? Eu sou filho de uma casa espiritual maravilhosa, sou um filho amado de Deus, mas filho de uma casa espiritual maravilhosa, igreja da cidade. Cresci de uma forma linda lá, então desenvolvi meu ministério, visão, atuo na área de ensino da igreja há muitos anos, passei por diversos processos, perguntam sempre para mim, pastor, você é especialista em quê? Eu falei, em família. Então Boa. Eu já servi no Ministério de Juniores, no Ministério de Adolescentes, nas crianças. Eu já fui pastor de uma igreja, já liderei o Ministério de Advogados, todos Uau. os ministérios, discipulado, rádio. Então, Uau. já liderei várias frentes da igreja, mas eu sou especialista em ser filho. Benção. Então, como filho, eu sirvo a casa sempre onde precisa. Hoje, atuo na área de ensino, no Colégio Inspire, na faculdade, lidero o discipulado da igreja da cidade. Que bênção, pastor. Realmente a gente tem acompanhado, né? Nós somos mentoreados pela igreja da cidade e a gente acompanha, né, assim, o desenvolvimento, o crescimento e a atuação, né, principalmente assim do IP, Instituto Propósito de Ensino, né, que tem realmente sido muito relevante, não só aqui, né, São José dos Campos, mas em outros lugares, enfim. Pastorzão, pensando aqui, eu queria falar um pouquinho nesse podcast sobre visão, sobre a visão de Deus para uma liderança, né, para uma igreja local, enfim. E a minha primeira pergunta que eu queria que você desse uma explanação é qual é a importância da visão de Deus na igreja? Uma igreja que tem a visão de Deus. Qual é a importância? Qual é o que a visão traz, né, para nortear a igreja? Enfim, qual a importância da visão? A visão, ela é importante porque o que você não vê, você não conquista. A Bíblia vai dizer que Abraão viu e Deus disse, tudo que os seus olhos alcançam, eu vou te dar como herança. Uau. Onde os seus olhos não alcançam, não existe herança. Sim. Então, uma igreja sem visão, uma igreja sem herança, uma igreja sem visão é uma igreja sem propósito. E existe um grande problema também nisso. É a diferença de visão para ambição. E aqui eu vou puxar uma situação que aconteceu com Edmund Chan, um grande discipulador, e certa vez ele disse que quando ele tinha 18 anos, Deus disse para ele o seguinte, eu vou colocar você para mentorear as maiores lideranças do mundo para movimentar algo que eu pretendo por meio da sua vida. E ele falou, uau, Deus, eu quero.
Aí Deus falou, espera 40 anos. Nossa. Não, mas espera 30 anos. Mas ele falou, mas eu tenho 18, daqui a 30 anos eu vou ter 48. E Deus estava trabalhando no coração dele. Sim. E os 30 anos se passaram. E ele estava com 48 anos. E Deus falou assim, tá lembrado de quando você teve aquele momento em que eu te disse isso? Ele falou, tô, mas agora eu não quero. Aí Deus falou, agora você está pronto. Antes seria uma ambição, agora é uma visão. Uau. A visão, ela exige um coração maduro. A diferença da ambição para a visão é José e os seus irmãos. Os irmãos tinham uma ambição, José tinha uma visão. A visão acolhe pessoas e cuida das pessoas. A ambição joga no poço para ela morrer, ou vende no mercado porque elas não são mais úteis. Uau. Então, quando eu vivo numa perspectiva da visão, as pessoas não são mais úteis, elas são a finalidade, elas são para resgatar. A gente vê José no final dizendo, vocês acham que foram vocês que me trouxeram para o Egito? Foi Deus que me conduziu até aqui. Uau. Então, esse é o poder da visão. Uma igreja sem uma visão mata pessoas. Então, seria assim, a visão dada por Deus, né? Ela não muda, mas ela se amplia porque tem a ver com o coração de quem a recebe. Exatamente. Tem um processo. Porque quem recebe a visão precisa estar pronto. Imagine só que tudo que Deus tem para nos dar já está pronto. É a gente que não está pronto para receber. Isso. Então, o processo não é para Deus, é para nós. Às vezes a gente fala assim, Deus está trabalhando. Não, Deus já trabalhou. Quando Jesus Cristo diz, está tudo consumado, significa que está tudo resolvido. Não tem mais nada para fazer. Isso. Não é sobre ele fazer, é sobre a gente estar pronto para receber. Por que que Deus entrega a visão na medida certa? Porque uma visão dada sem uma capacidade para receber, ela é perdida. Uau, interessante. É isso. Então, eu preciso estar pronto para receber a visão que Deus me deu. Então, à medida que ele vai me dando, como você mesmo disse, ela vai se ampliando. A partir do quê? Do meu processo de maturação. E esse processo de maturação, acredito que podemos dizer que é uma transformação de caráter para receber daquilo que Deus... Porque é processo, certo? Sim. Deus é poderoso, imutável, soberano, mas ele vai dando a liderança e transformando o coração justamente para receber aquilo da parte dele. É isso? Eu gosto de imaginar o seguinte. Imagine você que uma vez um escultor, ele pegou e estava com o seu discípulo olha para ele e ele fala assim, mestre, como é que você consegue fazer isso? Esculpindo. Ele estava lá esculpindo, ele acabou de esculpir, ele falou, que obra de arte é essa? O que é que você fez? E aí o mestre dele disse, eu tirei apenas o que não era ela. E talvez esse processo ele envolva o caráter, mas pode não ser apenas o caráter, porque pode ser que seja algo que não é para estar na minha vida. Pode ser um hábito, pode ser alguma coisa que me impeça de me mover. O autor de Hebreus vai dizer que a gente deve se livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Sim. Então, nem tudo é pecado. Entendi. Então, tem peso desnecessário, pode me atrapalhar numa jornada. Então, Deus esculpir nesse processo é como eles falar assim, eu estou tirando de você o que não é você. Entendi. Uau. Interessantíssimo, né? É um negócio muda, bem loucão, né? Muda muito, né? O sentido, né? E dentro desse tema visão, da importância, para receber a visão, né, Deus nos faz viver processos. E nesses processos, a igreja passa por transições, né? Sim. E qual é, na sua opinião, nas suas colocações, a importância dessas transições? E eu digo como transição, você renunciar a algumas coisas, você deixar outras, você desconstruir para construir algo com Deus. E nessas transições, precisa da obediência, né? E fala um pouquinho sobre transições para receber a visão de Deus, que eu acho que é o... Você tem total razão. A transição ela é imprescindível.
Porque na transição eu posso cair no erro de achar que o passado é inferior ao que eu estou vivendo agora. Sim. Eu posso cair na tentação de imaginar que... E é onde a transição, na verdade, é onde nascem as divisões. Se eu não faço uma transição correta, eu posso me perder ali. Sim. Então, o que é uma transição? Uma transição é um refinar de uma visão. Não significa que o que estava no passado era o errado. É apenas, a gente estava falando um pouco sobre isso, é como cortar uma cebola e ir acessando as camadas que ela tem. Sim. Então não quer dizer que a anterior era ruim, é da mesma visão. Eu só estou recebendo uma ampliação, ou talvez até mais, um aprofundamento sobre o que Deus está realizando. Sim. E a transição é esse processo entre uma camada e outra. E eu preciso identificar... Eu acredito que uma igreja sem uma história e sem uma boa memória sobre a sua história, né? Vocês aqui fazendo 8 anos de vida, numa trajetória linda, como igreja, vocês precisam se lembrar da história. Sim. Porque a história é parte do que nós somos, né? Exatamente. Então, quando eu falo sobre transição no processo de visão, é um refinar. E todo mundo vai passar, a gente falou também sobre a questão da malha. Essa malha, ela vai se aperfeiçoando. Então, sim, o que antes passava pelo filtro, agora começa a não passar mais. Então, qual é a minha missão como membro? É entender que o que Deus autoriza no público e no coletivo, ele libera sobre o individual. Se a igreja se chama casa, a minha casa precisa se parecer com a casa que é a igreja. Amém. Se a igreja ela está se movimentando para um ambiente profético, os meus filhos precisam profetizar, minha esposa é uma extensão. precisa... Exatamente. Uhum. Então, quando a gente se reúne, somos igreja, né? Interessantíssimo, hein? Essa extensão, né? Esse link essa aí conexão, é extraordinário, né? Porque não tem uma igreja forte sem uma casa forte, sem uma estrutura, né, espiritual forte, né? E para que essas transições sejam bem-sucedidas, o que seria, no teu ponto de vista, uma transição bem-sucedida? É uma transição que não gera divisão. Uau. O que é divisão? Duas visões. Isso é divisão. Por exemplo, certa vez conheci um casal, o homem dizia assim, eu quero me mudar para os Estados Unidos. E a mulher falava, eu não saio do Brasil. Uhum. E era interessante que nenhum dos dois abriam mão. Qual era o problema dos dois? Eles estavam divididos. Literalmente, o que é uma divisão? São duas visões tentando caminhar juntas. Um processo de transição bem-sucedido, ele é suficientemente absorvido por aqueles que estão juntos. Lembrando que não significa que todos passem pela malha. Sim. Mas a divisão é outra coisa. A divisão é quando eu não trouxe clareza, é quando, sim, não houve o tempo suficiente para as pessoas assimilarem aquilo. Quando, às vezes, é feito de forma artificial e não orgânica, e não real e profunda. Então, ter tempo, dar tempo, isso ajuda, não pelo tempo em si, mas porque as pessoas precisam assimilar essa nova realidade e elas precisam aspirar aquilo que a igreja aspira. Como visão, como sonho. A gente tem na igreja situações mais ou menos assim. Eu recebi um convite de emprego para ir para o Canadá. E eu vou ganhar 5, 6 vezes mais, a minha família vai estar num excelente ambiente de ensino e ainda meus filhos vão poder falar inglês. E aí a pessoa diz assim, mas eu não vou não. Você, por quê? Porque lá não tem igreja da cidade. Uau. Eu falo, mas eu quando eu cheguei na igreja da cidade, cheguei em 2010, eu achava aquilo muito forte. Eu falei assim, mas como que é isso? Eles falavam assim, não, é porque não tem a nossa igreja lá. Qual é o ponto-chave? Quando uma pessoa ela está na mesma visão, ela é capaz de morrer por ela. Igreja não tem slogan. Slogan tem fábrica. Igreja tem visão. E por visão e princípios a gente morre. É verdade. A gente dá a vida por isso. Slogan a gente muda de acordo com a utilidade e o público.
Exatamente. Forte, hein? Forte. Igreja não tem slogan, gostei. Uau, tem visão. Extraordinário. E diante disso, sabemos que transições muitas vezes não são fáceis, né? Transições, mudanças, enfim, quebra de paradigmas, quebras de tabus, religiosidade, envolve muita coisa. Se a gente for falar aqui, podcast tem 3 dias. Mas a questão é sobre, é necessário transições. No seu ponto de vista, as transições muito bem feitas, elas são extremamente necessárias. Isso não temos dúvida, correto? Eu diria que, assim, elas são reais. Eu vou transicionar. São extremamente necessárias. Não, vamos para um ponto interessante. Nada fica do mesmo jeito. Ou melhor ou pior. Sim. Ou eu estou transicionando para crescer, e isso precisa de intencionalidade. Vamos aqui pensar. Qual é a diferença do vício para o hábito? O hábito eu escolho, o vício ele me escolhe. Perfeito. Qual é a diferença de uma transição de crescimento para uma transição de perda? Eu diria que regressão. Qual é a diferença entre um e o outro? Uma é intencional e a outra não. Sim. Uma pessoa paralisada, ela não permanece a mesma, ela piora. É verdade. Um ministério paralisado não permanece o mesmo, ele piora. Então, a transição, eu diria que ela é inevitável. A única diferença que tem é que algumas pessoas acham, e aí é uma coisa do cérebro humano, né? Sim. Eu digo que o meu ministério é incomodar. Porque eu sou professor de filosofia também. E se eu não gerar um incômodo em alguém, eu não estou fazendo minha missão. Por que a minha missão é incomodar? Porque o cérebro humano, ele tende para o conforto. As pessoas não gostam de transicionar porque elas não querem mudar a sua zona de conforto. Entendi. Só que a zona de conforto não é um lugar grande, não é um lugar seguro, é apenas um lugar pequeno. Sim. Eu gosto de... Nick Fanning estava surfando, é assim, surfando competição mundial de surf, pegando a onda, um tubarão ataca. Isso tem na internet, tubarão ataca e ele vai e ele consegue escapar do tubarão e ali o jet ski pega ele, ele consegue sair daquele ataque. 2 semanas ou 1 semana depois, 2 semanas depois, ele participa de uma outra competição mundial e de novo um tubarão atacou e ele escapa. Quando ele escapa e ele sai da água, ele tá vindo para a areia, os jornalistas já foram em cima. Ô, Mick, você não vai mais surfar, né? Porque o oceano já tá te dando indícios de que a próxima você perde um braço, uma perna. Como é que vai ser? Aí ele respondeu o seguinte: eu não vou ficar na areia da praia vendo os outros surfarem as minhas ondas. Meu Deus, é isso. Qual é a diferença da zona de conforto? É alguém que acha que não há riscos na areia. Uau. Só que a minha vida ela é feita na onda. Sim. Então, Deus gera onda e eu só surfo nela, né? Na verdade, é a proporção da entrega, se envolver, se entregar para aquilo pela causa, né? Quando você entende pelo que você... Na verdade, todos nós aqui estamos morrendo por alguma coisa. Né? No sentido natural da vida, uma pessoa nasce e depois morre. Sim. Diria Alan Sachs que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Uau. Porque no momento em que eu decidi pelo que morrer, isso é visão. Eu decidi pelo que morrer. É a causa. Exatamente. Eu comecei a descobrir pelo que viver. Extraordinário. Então, né? a minha vida começa a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido. Total. Então, eu tô lá no local trabalhando e eu já tô pensando, a minha igreja, a casa. Cara, isso aqui tem a ver com a visão da igreja. Eu tô conversando com um amigo meu e eu falo assim, nossa, você tem que conhecer a minha casa. Eu quero te levar na minha casa. E as coisas começam a fazer sentido. Sim. Então, o ambiente de trabalho, a conexão com a família, o reino. Isso faz toda uma diferença. Uma diferença, assim, gigantesca, né? Enfim. E uma visão clara, uma visão colocada, não de maneira nociva, mas vivenciada, né? Uma visão esclarecida, ela traz o crescimento mútuo para todos.
certo? Porque quando você tem a convicção de que você morre por aquela causa, né? Você vai fazer de tudo para alcançar não apenas o objetivo, né? Mas esse propósito pelo qual você está ali e para o que você está ali. E diante disso, dessa questão de visão, quais são, na sua opinião, as consequências nocivas da falta de visão? O que a falta da visão traz num ambiente, num contexto? A falta dela. O retorno ao passado. Uma pessoa que não tem uma visão de que é curada em relação a uma ferida emocional, ela retorna ao passado. Uma igreja que não tem uma visão clara sobre para onde está indo, ela vai retornar ao passado. Porque, de certa forma, para você avançar, você precisa do passado. Davi, quando foi lutar com Golias, ele falou, já matei ursos e leões. Ele volta ao passado e olha para o gigante e fala assim, olha, pelo meu retrovisor aqui, eu acho que a minha fé é suficiente para saber que eu vou te derrubar. Sim. Então, não é um problema o passado, mas eu diria que a ausência de visão vai te levar a um retorno para o passado. Só que tem um grande problema nisso. O maior problema é que você não volta ao passado, porque o passado já não existe mais. Pensa num ponto. Eu estava conversando com algumas pessoas. Se você for olhar, olha como a vida ela é tão breve. O tempo que a gente tem é breve, por isso que a visão ela é imprescindível. Se você olhar 10 dias para trás, ele já não existe. 10 dias para frente também não existe. Um dia para trás não existe, um dia para frente não existe, um segundo para trás não existe, um segundo para frente não existe. O que existe? É uma fração que está na nossa mão. E se eu não tiver uma visão, essa fração se perde. O que dá significado para uma fração de segundo que a gente chama de presente? É uma visão. Uma pessoa que tem uma visão de futuro tem autoridade no presente. Uau. É por isso que Deus mostra o futuro. Um pastor estava viajando, eu gosto muito de história, né? Eu sou quase um Forrest Gump. Legal. O pastor estava viajando de avião. Uma turbulência veio. Aí você sabe que até quem não acredita em Deus começa a acreditar na hora que cai a máscara de oxigênio. Caiu a máscara de oxigênio, todo mundo ali atribui, nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse pastor se levantou no meio de todo mundo e disse, gente, pode ficar calmo. O avião vai pousar. Sim. Mas vai pousar por quê? Ele falou assim, Deus me deu promessas e algumas delas não se cumpriram. Pode ficar calmo, ele pousa. Uau. Qual que é a diferença? Eu tenho uma visão de futuro, eu tenho autoridade no presente. Quem não tem autoridade está desesperado, caiu a máscara, agora eu morro. Quem tem visão, quando a máscara cai, ele se levanta e fala, pode ficar calmo. Eu tenho um Deus que cumpre promessas e elas ainda não aconteceram por completo. E como eu sei disso? Esse pastor contou. Ou seja, o avião não caiu. É verdade. Foi prova viva, né? Foi prova viva. Uau, interessante. Então, diante da falta de visão, traz toda essa consequência. Agora, uma outra pergunta aliada. Quais são as bênçãos, né? Se eu posso dizer assim, quais são as bênçãos que a visão traz quando ela vem de Deus, quando é percebida, quando é declarada, quando é vivenciada numa comunidade, né? Quais as bênçãos que ela traz, né, em relação a isso? Em relação às bênçãos de Deus, né? Uhum. Expectativa, esperança e fé. Explane, por favor. A mulher com fluxo de sangue tinha gastado tudo, tinha perdido tudo. Ela falou, ninguém pode curar. Ela não conseguiu cura em nenhum lugar. E ela soube que Jesus passava a visão. Olha a visão passando. Sim. Ela falou, se eu tocar na orla do manto, eu vou ser curada. Sim. Eu diria que a expectativa atrai a presença, a fé valoriza a presença, mas é a atitude que extrai o poder da presença.
Amém. Uma pessoa que está envolvida num ambiente saudável de visão, ela sai de onde ela está. Ela se move com esperança e fé. E ela fala assim: eu sei que se eu agir debaixo dessa realidade, eu vou ser curado. O que anos eu perdi gastando dinheiro, gastando recurso, tentando em vários lugares, eu sei que aqui a resposta vai vir. Uma vez Interessante. Olha aí outra história. Uma vez uma mulher me deu um bolo de banana, não sei se eu já te contei essa. Não. A mulher preparou um bolo de banana e assim, antigamente, hoje não mais, mas antigamente a banana eu não gostava nem de ver de longe. Muito menos de tocar na banana. E a mulher falou assim: olha, ô pastor, quando alguém vem pregar aqui na igreja, eu preparo um bolo. Eu não comprei o bolo. Eu vou lá, compro os ingredientes, eu preparo, eu oro, eu pergunto a Deus e tá aqui, um banoffee. Ei. E aí eu vi aquele bolo, eu falei assim: nossa, o que eu faço com isso aqui? O que eu vou fazer? Graças a Deus eu tinha que ir pregar, então eu deixei o bolo no banco e fui pregar. Quando eu voltei, a mulher não estava mais lá, eu entreguei o bolo para outra pessoa e eu fui embora. Quando eu estava no caminho, Deus estava falando comigo e aquele bolo era para mim, e eu vou explicar por quê. Eu estava no caminho, ele falou assim: tá vendo, filho? Essa mulher gastou dinheiro, criou expectativa, ela investiu recursos, o tempo dela para fazer algo que você não gosta. Quantos bolos de banana ainda você vai fazer para mim? Uau. Uau. Eu não vou te cobrar tudo que você faz, apenas o que eu te pedi. Meu Deus, forte, hein? Muito forte. Fortíssimo, fortíssimo. Deus não gosta de banana. Não, esse é um outro assunto. Pois é. Mas é aquilo, né, pastor? Muitas vezes a gente acha, nossos achismos, né? Que a gente tá na visão, que a gente tá... E, na verdade, Deus pede coisas para nós, né? Para nós desconstruirmos, para nós resetarmos, para nós deixarmos, para avançar, para crescer. E esse também é um desafio desse discernimento, esse discernimento espiritual de Deus, porque eu vejo isso, é uma linha muito fina, muito tênue, e tudo hoje faz você tirar o foco, você desfocar daquilo que Deus quer, né? Então, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter para manter o foco? Para manter o foco em Deus, para manter o foco naquilo que o Senhor está direcionando, norteando, porque... por exemplo, alguns problemas podem nos tirar o foco. Algumas demandas, alguns ventos, algumas situações podem nos tirar o foco. Então, o que a gente precisa para continuar com esse foco em obediência? Porque eu acho que para receber a visão de Deus é muito também Deus ver o coração, né? O nosso coração disposto. Você está falando isso, dessa questão, né? De obedecer, de ouvir a voz do Pai, de discernir as estações, os tempos, de discernir aquilo. Qual o cuidado que nós devemos ter para não nos desfocarmos da visão, para não nos desfocarmos realmente daquilo que Deus nos chamou para ser, para fazer? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso aí? Primeiro, assim, uma característica importante. Uma pessoa com uma visão, com foco, ela é capaz de negar boas propostas. Uau, sim. Porque assim, negar o que é ruim é uma questão de inteligência, de sabedoria. Uhum. Negar boas propostas é uma questão de visão. Então, o dinheiro não tenta, uma oportunidade melhor não tenta, porque o que eu tenho convicção sobre o que eu tenho. Isso me faz dizer não para outras coisas. Para eu chegar ali, eu não posso perder um ponto. É interessante que você tocou na palavra obediência. A palavra obediência, na sua raiz, é ouvir. É interessante que tem um versículo que eu falo muito com os meus filhos. Apesar do versículo não querer dizer isso, eu vou explicar. Existe um recurso literário no Antigo Testamento em que se fazia assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Quando geralmente nos livros de sabedoria você vê essa estrutura de linguagem, o que ele está querendo fazer é levar você para uma progressão para ouvir a última parte. Uhum. Mas eu peguei esse versículo específico e olhei de uma outra forma. Eu olhei de uma forma tal que
Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. O filho é tão atento à voz do pai que antes dele falar a segunda vez, ele já ouviu 2. Legal. E verdade. eu peguei isso para mim no sentido assim, qual deve ser a minha atenção? Eu preciso me lembrar do que Deus me falou quando os dias estavam abertos, quando eu estiver no nevoeiro. Olha. Quando as circunstâncias à minha volta começarem a tentar me distrair, o meu foco é Jesus. Na verdade, é isso que vai fazer Pedro. Olha o desfoque. Pedro perde a atenção olhando para o que está em volta e perde Jesus do foco. Sim. E ele começa a cair. Então, acho que a sua fala ela é imprescindível. Como pastor, como servo, como pai, como filho, se eu perder os olhos de Jesus, então para mim o segredo é o secreto. Então, quanto mais distante do secreto, mais riscos eu corro. Sim. Porque o meu futuro, verdade. eu começo a lidar com ele de 2 formas. Ou com ansiedade, ou com medo. A resposta, que é a ausência de fé diante do futuro, é a ansiedade ou medo. Sim. Você não tem outra resposta. Somente a fé te produz a resposta de expectativas sobre o futuro. Sim. Só que a ansiedade te faz ser negligente, fazer o que não deve ser feito. E o medo te faz... É o oposto, né? Na verdade, imprudente. E o medo te faz negligente, te paralisa. Exatamente. Você deve fazer as coisas e não faz. Então, os 2 são perigosos. Porque se eu deveria fazer e não estou fazendo, eu posso gerar o que Davi fez com seus filhos. Dividir o reino. Exatamente. Sim. E se eu faço o que não deveria ser feito, eu posso ser Jefté. Um grande homem, mas que coloca a família em risco, fazendo um voto para Deus. Então, de certa forma, eu preciso caminhar com uma visão clara de que os meus olhos estão em Jesus. A Bíblia diz que aqueles que permanecem olhando para o Senhor não encontram frustração. Então, não há possibilidade. Se o secreto estiver alinhado, o restante Deus faz. Que é uma questão muito importante, né? É guardar o coração, é você manter esse foco, né, na pessoa de Jesus, porque aí tudo que você fala, as decisões, elas serão legítimas, terão autoridade, as pessoas sentem isso, né? Essa firmeza, essa certeza, né? Porque seguir alguém que não sabe para onde está indo é muito difícil, né? E mesmo nós entendendo, né, que a visão ela traz essa autoridade, essa certeza, esse foco, esse direcionamento, para que outras pessoas sejam alinhadas a essa visão, também é um grande desafio. Sim, é verdade. Concorda? Porque você recebeu a visão de Deus. Eu falo numa liderança, num contexto de igreja. Sim. Deus dá a visão para o líder, Deus dá a visão, né, para a liderança, e você precisa comunicá-la. Mas não é só comunicá-la. Você precisa passar pelo processo de compartilhar da paixão para que outros comprem essa ideia, que não é só uma ideia, mas é algo assim mesmo que vem de Deus, vem do céu, né? E é um desafio para as pessoas comprarem isso, para as pessoas entenderem, puxa, ele está indo por aqui, eu vou e eu quero entregar minha vida, eu quero servir, eu quero, né? E é difícil, né? É um desafio, né? É bem desafiador, né? A comunicação, ela tem o maior desafio. Por exemplo, quem está ouvindo esse podcast aqui agora, as mesmas coisas que estamos falando, elas recebem de forma diferente, porque a comunicação não é quem fala, é quem ouve. É um receptor. Como eu estou ouvindo? Exatamente. Como eu estou ouvindo isso? A palavra comunicação, ela tem uma origem também conectada à comunhão. É uma conexão. Então, para que haja comunicação e ela seja efetiva, é necessário sempre pensar, eu diria que dar voz às pessoas a serem elas mesmas, porque à medida em que elas vão falando, elas vão, de alguma forma, colocando para fora o que está por dentro. A Bíblia não diz que a boca fala do que está cheio o coração? Então, eu sei o que está lá dentro do coração quando ela fala. Um ambiente saudável faz as pessoas falarem o que elas sentem,
falarem o que elas pensam. E elas são reconduzidas constantemente. Uma visão que não é comunicada de forma repetida, ela é perdida. Sim. Então eu preciso repetir a visão, eu preciso repetir por vários motivos para saber se essa pessoa realmente entendeu. Uhum. Eu preciso repetir porque vem novas pessoas para a nova realidade. Eu preciso repetir até para que eu não me esqueça. Sim. Então, a repetição ajuda o contexto. A gente falou, a repetição não apenas no sentido de falar, mas no sentido de escrever, de ver, de enxergar, num aconselhamento, numa caminhada, numa celebração. Legal. Isso realmente é muito interessante, né? Assim, totalmente necessária, né? Pastor, a gente está caminhando aí para o finalzinho, que esse bate-papo é bem legal, assim, se deixasse, ia trazer muitas outras coisas, mas só uma questão que eu sei que a tua vibe, que a tua paixão é o ensino. Uhum. Né? Você é o pastor discipulado lá na igreja da cidade, enfim. E fala um pouquinho da importância, eu acho que nós estamos vivendo hoje aqui na igreja, o ano de missões. Então, o discipulado, a importância do discipulado na igreja local, né? Porque discipulado não é você fazer com que a pessoa leia um livro apenas, que você instrua ela, ó, lê isso, faça isso, né? É muito mais do que isso, a gente sabe, né? Mas a importância do discipulado numa igreja família, você também fez, né, juntamente com o pastor Carlito, o livro, né? Ele fez uma igreja família e você fez o workbook. Exatamente. Né, lá e escreveu outros livros, enfim. E fala um pouquinho do discipulado que tem a ver com literatura também, sim, né? Um link com literatura, enfim. Mas fala um pouquinho do discipulado, daquilo que vocês vivenciam no discipulado na igreja da cidade. Dentro do contexto do discipulado na igreja da cidade, nós trabalhamos 3 eixos. Eixo educacional, eixo pessoal e eixo relacional. Uhum. Quando nós falamos eixo educacional, estou falando de ensino de princípios. 3 estratégias para isso: curso, retiro e programas. Legal. Então, programa 30 semanas, que fala sobre o relacionamento comigo, com os outros e com Deus. É um processo de quebrantamento, nós utilizamos no 30 semanas, inclusive hoje na igreja da cidade nós estamos iniciando uma nova turma no 30 semanas, ciclo, né? Um novo ciclo. E o 30 semanas vai trabalhar essa cura de forma profunda no meu coração, na minha conexão com Deus e na minha conexão com as pessoas. Que se eu não vivenciar isso, a gente diz, é como uma árvore. A raiz é a orfandade, o tronco é a rejeição e nos galhos estão as obras da carne. Sim. O que nós olhamos, o 30 semanas, é como arrancar você. A Bíblia vai dizer no Salmo 1 que nós somos ali plantados junto ao ribeiro de águas. Então é arrancar você e plantar você de cabeça para baixo. As raízes estão no céu, o tronco está vindo para a terra e nós damos frutos na terra. Então a raiz é paternidade, o tronco é aceitação e nos galhos estão o fruto do Espírito Santo. Então, dessa forma, nós olhamos que o programa 30 semanas é esse processo de cura. Nós temos um único programa, nós temos retiros, vários retiros, tocando em pontos importantes, como restauração e o satisfação. Ainda a gente está retornando a satisfação, encontros com Jesus. E temos cursos para ensinar os princípios. Isso é o eixo educacional. O eixo pessoal é ensinar hábitos. Aí vem as literaturas. Importante. Quando eu falo eixo pessoal, essa pessoa precisa ser alguém que busca a Deus no seu desenvolvimento pessoal. Então, diariamente, ela separa o tempo para ler a Bíblia, para fazer um devocional, para fazer um voto, um jejum, para entregar algo diante do Senhor. Uhum. Então, esses hábitos, nós fazemos um acróstico, que é hora silenciosa, amigo de oração, leitura da Bíblia, integração com a igreja, a meditação em textos bíblicos, oração, jejum, votos e manter o coração conectado com Deus. Literatura é importante para isso. Porque na literatura
Por exemplo, a gente tem o livro Votos, a gente Sim. tem o nosso livro devocional, a gente ensina essa pessoa a ter esses hábitos espirituais. É uma cultura, né? É uma cultura. E o último é o relacional. Relacionamento, é vida na vida. Olha, tem gente que diz assim, eu quero crescer, e ela acha que vai encontrar no livro. Não, é amando aquele irmão chato. A gente cresce mais do que lendo um livro. Ó, como aprender a perdoar? Só caminha com alguém mais chatozinho assim. E você cresce, aquilo acelera. Porque ou você mata a pessoa ou você perdoa. Como a pessoa é crente, ela decide perdoar. Então ela tem que caminhar naquele dia a dia, crescendo espiritualmente. Então, esses são os 3 eixos do discipulado. Nós entendemos que o discipulado é uma atmosfera de crescimento em que essa pessoa é envolvida. Então, a gente mapeia a igreja. A mensagem é discipulado, ministério é discipulado, amizade é discipulado, curso é discipulado. Sim. Então, tudo que leva ao crescimento espiritual é discipulado. Evangelismo é discipulado. Então, ganhar alguém não decidido por Jesus é um processo de discipulado. Se eu estou ensinando a palavra para ele, eu estou discipulando. Bênção, bênção mesmo. Bom, caminhando então mesmo para o nosso finalzinho, eu quero assim te agradecer assim muito por estar com a gente aqui, né? Por mais uma vez atender um pedido e deu certo a agenda. Aleluia, Deus é bom. Eu quero te agradecer demais. Mande aí um abraço para a pastora Esther, para os seus filhos, né? O pastor Carlito, toda a equipe. Que Deus abençoe. Amém. E é uma honra tê-lo conosco aqui. Tá Alegria bom, grande. Amém. Obrigado mesmo de coração, viu? E você que acompanhou o nosso podcast Sou Casa, realmente aqui o conteúdo é muito abençoador, enriquecedor. E você que ainda não conhece a nossa casa, fique à vontade. Nós estamos aqui aos domingos, às 9h30 e às 18h30 para receber você e a sua família.